Um, dois, três, pode começar. Bom, gente, eu queria começar cumprimentando os estudantes da Faculdade de Medicina da Bahia, da UFBA, primeiro pela iniciativa, que eu acho que esse resgate histórico que vocês estão fazendo é extremamente importante. A gente sempre deve valorizar as memórias, né, principalmente as memórias históricas, porque elas também sinalizam caminhos para o nosso futuro. Então, os cumprimentos também, parabenizando por essa iniciativa. E mais ainda agradecer a oportunidade de falar um pouco para vocês sobre a questão da mulher na Faculdade de Medicina, né? Que nós sabemos que uma faculdade extremamente, a primeira escola médica do Brasil, ou seja, bastante tradicional e conservadora, né? 208 anos, primeira ensino superior, primeira escola de ensino superior do Brasil, não podia ser diferente, né? Extremamente machista, as mulheres até conseguirem algum espaço dentro desse ambiente, foi uma batalha, uma luta, né, muito bem relatada aí nos escritos da professora Eliane, nossa colega Cristina Fortuna, médica da UFBA também. Mas, assim, tivemos ganhos e também ganhos, acredito que ganhos bastante lentos para o tempo que nós temos de escola, né? E só muito recentemente, além da primeira diplomada, a Rita Lobato, que dá nome ao nosso anexo, né, nosso prédio de sala de aula, que foi a primeira mulher a ser diplomada médica no Brasil. Claro, aqui naquele momento era praticamente a escola mais consolidada naquele momento, mas mesmo assim com muitas restrições. Se a gente for ler a história dela, né, para frequentar as aulas, o pai tinha que trazer, então a mulher não frequentava os ambientes, não podia participar das aulas sozinha. Isso tudo eram restrições daquele momento, né, social, político, econômico do momento, ou seja, a sociedade extremamente paternalista e patriarcal, né, quase feudal, digamos assim. Então a mulher tinha muito pouco espaço. A minha inserção na faculdade, eu não cursei a graduação aqui na UFBA, então nós temos também uma trajetória importante de lutas do próprio diretório com algumas mulheres que por aqui passaram, né? Algumas estão aqui hoje como docentes, outras não estão mais, mas estão aí formadas, tiveram uma trajetória de luta em relação a essa coisa da mulher aqui. Então é um protagonismo muito recente na história da faculdade. Tivemos uma possibilidade nos anos 80 de ter tido uma primeira mulher diretora, mas a própria congregação da faculdade não permitiu, que foi a professora Eliane Azevedo, né, que foi, logo em seguida, foi a nossa primeira reitora na UFBA, mas não conseguiu ser a primeira diretora por uma restrição imposta pela nossa congregação à época, né? Foi um dos nomes indicados, a gente não tinha ido processo de consulta, mas ela foi um dos nomes indicados e isso não foi permitido ela ir adiante na função por conta da própria instituição, a própria faculdade ter feito essa restrição ao nome dela. Logo em seguida, acho que em 2007, 2008, tivemos uma função exercida interinamente por conta do afastamento do diretor na época. A professora Déia Cardoso respondeu interinamente pela diretoria, uma professora da pediatria, hoje aposentada. E depois disso veio o processo de consulta à comunidade, onde eu submeti meu nome como professor Adam, candidatura, e fomos eleitos pela maioria dos votos em todos os 3 segmentos, professores, estudantes e trabalhadores técnico-administrativos. Isso não significa, digamos assim, uma libertação total da mulher nesse ambiente, né? Nós sempre fomos minoria, enquanto docentes, ainda somos. A maioria dos professores aqui ainda predomina, né, o sexo masculino. Na universidade como um todo, ainda há uma predominância de professores, né, principalmente em algumas áreas. Apesar de em termos de estudantes, nós temos hoje um equilíbrio, né, entre estudantes de gênero masculino e feminino, mas a predominância ainda na nossa área, em termos de docente, na medicina, ainda é o sexo masculino. Então, isso também eu acho que não significa não poder existir o protagonismo feminino. E eu acho que isso vem crescendo, quer dizer, nos departamentos, nas disciplinas. Hoje a gente vê uma presença marcante das professoras em diversos módulos, em diversas estruturas disciplinares nossas, na própria universidade também. Aqui em particular, eu acho que foi assim, eu considero um avanço não por ter sido eu a eleita, podia ser uma outra mulher da faculdade, né? E isso foi uma demanda muito da nossa comunidade, assim, eu acho que, e vou dizer a vocês, eu não sei nem se foi só por ser mulher, eu acho que isso tem a ver também com o protagonismo dentro da faculdade, a coisa da busca da melhoria do currículo, envolvimento com essas questões acadêmicas da graduação, né? Eu acho que coincidentemente foi uma mulher, mas não sei se foi só por ser mulher, isso pesou um pouco, mas eu acho que não foi a única razão, porque eu acho que a questão masculina ainda é bastante forte aqui na unidade, né? Em todos os aspectos. Então, eu acho que se fosse só por ser mulher, talvez não fosse, mas eu acho que
o protagonismo da mulher, que eu acho que aí é que a gente tem que trabalhar mais intensamente, porque hoje a gente já vê mais essa questão das mulheres liderando, coordenando disciplina, chefiando o departamento, o que não era comum no passado. Então, eu acho que isso é uma construção lenta, mas que a gente tem conseguido avançar. Em determinado momento, na própria universidade, nós tivemos das 31 unidades acadêmicas, 14 eram dirigidas por mulheres, né? No período em que eu estive aqui na diretoria, nós éramos 14 mulheres dirigindo 14 unidades das 31 unidades da UFBA. Isso é diferente do passado, bastante diferente. Então, eu acho que é uma conquista, né, que eu acho que precisa ser respeitada e valorizada, e a gente continuar investindo, quer dizer, não pode se trazer a questão de gênero como impeditiva para determinadas funções, né, muito menos para que a gente justifique a questão da remuneração ou salarial no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Eu acho que é uma questão de gênero, a gente precisa, dentro da própria universidade, trabalhá-la de forma muito mais civilizada ainda, né? Porque isso ainda continua sendo impedimentos e empecilhos para algumas funções, para alguns períodos da carreira como docente ou como profissionais dentro da universidade, e dentro da universidade isso não deveria mais existir, né? Eu acho que não deveria existir em espaço nenhum, mas o fato da universidade se dizer um espaço democrático, né, da diversidade, mais uma razão para que a gente acolhesse essas questões do protagonismo feminino e de todas as diferenças, na verdade, né, de uma outra forma. Então, valorizar esse trabalho de vocês, acho que é extremamente importante, e essa sugestão, que eu acho que pode buscar nesses escritos da professora Eliane toda a sequência do protagonismo das mulheres. Nós tivemos a primeira professora titular em medicina legal, foi uma baiana, a professora Maria Tereza Pacheco, uma mulher dura, firme, fez vários enfrentamentos importantes nessa área, uma área extremamente masculina, né? Tanto no ensino como na profissão, como médica na área forense, da medicina forense. E ela foi uma pessoa que conquistou um espaço reconhecido internacionalmente, né? Não, e foi a primeira titular dessa área no Brasil. Tivemos duas mulheres importantes que dão nomes aqui às nossas duas salas, nossos auditórios. Uma ela, Maria Tereza Pacheco, a outra Francisca Prager Frois, que foi a primeira docente na área da obstetrícia. Então, isso também começou como auxiliar de ensino, ou seja, naquela época sempre se dava a função, digamos assim, menor no ensino às mulheres, né? Ela está credenciada a ser auxiliar de ensino do professor fulano de tal, que era o catedrático na época. Então, eu acho que isso é uma série de conquistas e que a gente precisa valorizar tanto o papel dessas mulheres que nos antecederam, né, que eu acho importante dar visibilidade a isso, como também, a partir de agora, a gente começar a trabalhar com essas questões de uma outra forma, né? Não que a gente queira ser igual aos homens, eu acho que cada um tem seu espaço, mas a gente não pode desmerecer os valores, né, e as posturas e os investimentos de cada um nas suas áreas. Eu acho que essa questão não é só pensar em meritocracia, mas também não é pensar de que o fato de ser mulher precisa contar menos para determinadas funções. Eu acho que dentro da universidade precisa realmente se botar isso em pauta e discutir isso de forma bastante civilizada e honesta. Professora, só o mesmo ponto, com relação às perspectivas futuras do protagonismo feminino aqui na faculdade, o que a senhora vê assim, como futuro? A senhora acha que ainda tem muito espaço para a gente conquistar ou que a gente já está num ponto bom agora, atualmente? Não, eu acho que a gente ainda está no começo. Eu acho que as mulheres precisam, eu digo isso às minhas colegas docentes, eu acho que a gente precisa conquistar mais espaços em vários aspectos, né? Já temos um espaço ocupado de forma importante, né? Precisamos até atualizar esses números em termos de quantas somos hoje enquanto docentes aqui dentro, mas eu sempre fico encorajando elas. Vocês precisam se lançar também, né? A gente precisa ter, por exemplo, nós vamos terminar uma gestão agora, né, de diretoria, e por que não ter uma outra mulher se candidatando? Temos tantas mulheres competentes aqui, com experiência acadêmica, com experiência de gestão, com títulos suficientes para se candidatarem. Então, assim, não é só por ser mulher, mas acho que hoje temos mulheres, sim, né? Como temos professores homens também, mas eu acho que as mulheres precisam se lançar mais e perder um pouco essa inibição do ser mulher no espaço onde predomina o masculino. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa sempre ter em pauta, né? Eu acho que nós ainda somos um pouco tímidas nesse aspecto. Eu acho que esse incentivo a gente precisa estimular mais as nossas colegas docentes para isso. Professora, outro ponto que eu queria perguntar é sobre o período de gestão da senhora, por ter sido pioneira. Como foi a experiência durante, se
teve algum episódio? Assim. Não, por incrível que pareça, eu acho que nós tivemos assim, o fato da gente ter praticamente sido legitimado pela nossa comunidade nos deu também bastante conforto para a gestão. E eu acho que as relações que foram estabelecidas com todas as esferas de gestão, tanto na reitoria, quanto nas outras unidades da UFA, quanto aqui internamente, com as chefias de departamento, foi muito importante. Eu acho que foi um período em que a gente criou vínculos, criamos espaços importantes de discussão e sem nenhum desmerecimento. Eu não me senti em nenhum momento desmerecida por ser mulher, por estar na função. Pelo contrário, a gente teve um apoio importante das chefias de departamento, dos estudantes, dos trabalhadores da nossa unidade. Isso nos fortaleceu muito, né, perante todas as instâncias, né, da universidade. E tanto é que, ao final do período de gestão, não houve candidatos para concorrer. Quer dizer, ou eu me candidatava à reeleição, ou o professor Adão se candidatou. Então, eu acho que isso representou para nós um reconhecimento do nosso coletivo, né? E sou muito sincera, não me senti em nenhum momento desmerecida nessa função. Eu acho que a gente teve uma valorização importante. Tem a ver um pouco com o jeito de ser nosso, claro, porque a gente tentou ao máximo nos fortalecer enquanto unidade, enquanto curso. Então, essa foi a nossa busca, né? A gente não entrou para dividir, a gente entrou para somar, ou seja, criar um espaço compartilhado com todos da nossa comunidade e fortalecer a nossa unidade, o nosso curso, as melhorias que nós precisávamos fazer, a obra desse prédio que a gente fez durante esse período, que foi extremamente difícil, uma batalha enorme que começou lá atrás, né? Então, assim, eu acho que foi um espaço interessante e isso está aberto para outros que queiram, né, se candidatar. Para finalizar, gostaria de agradecer em nome do pessoal do GT de Resgate Histórico e deixar o fim para a senhora fazer algumas considerações em torno do evento e do movimento. Primeiro eu queria valorizar o que vocês estão fazendo. Eu acho que isso precisa que a comunidade, porque como as turmas, nós ficamos muito aqui, mas os estudantes passam por aqui. Então, acho que essa lógica do resgate histórico, isso é extremamente importante para quem está passando. Conhecer um pouco da história onde ele está participando, porque eu sempre coloco para os alunos, vocês deixam as suas marcas aqui também. Então, não é o fato da gente permanecer e vocês passarem que não ficam marcas, ficam. Então, conhecer a história, a construção histórica do espaço onde vocês vão vivenciar por 6, 7 anos da vida de vocês, é fundamental até para dar contribuição também. Então, é parabenizar por essa iniciativa e estou à disposição de vocês. Eu continuo docente da faculdade, estou só emprestada a uma pró-reitoria agora, mas eu sempre digo que o coração e o umbigo estão aqui. Obrigada. Obrigada.